Olá, alunos do terceiro ano. Vamos pegar o livro de vocês aí na página 226 do livro de Sociologia para iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a questão do outros Brasis. Olha, é interessante se vocês, não sei se vocês já ouviram, já devem ter ouvido, né, a visão que tem um estrangeiro do Brasil. Alguém que mora fora, alguém de outro país, como é que eles veem o Brasil? Na sua grande maioria, eles veem o Brasil da seguinte forma. Primeira coisa, reduz o Brasil a Rio de Janeiro e São Paulo. Reduz as pessoas brasileiras como bom jogador de futebol. São as mulheres mulatas que dançam samba. E por aí vai. Então a imagem da culinária, eles reduzem a culinária a feijoada. E assim, então a visão que eles têm do Brasil é uma visão um tanto quanto resumida, pegando apenas alguns aspectos da sociedade brasileira e mais aspectos da cidade de Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. No entanto, a gente sabe que o Brasil ele é um país que apresenta uma diversidade muito grande. Tá? O Brasil é um país que apresenta uma enorme diversidade cultural, climática. Pra vocês terem uma ideia, nós somos nordestinos e tem o pessoal do sul. São dois povos totalmente diferentes, cultura totalmente diferente e todos são brasileiros. Então essa diversidade ela é a que mais chama atenção para a sociologia. Então nós temos o quê? Nós temos um país gigantesco, nós temos um país que apresenta uma grande quantidade de cultura, de maneira de vida. Nós temos um país que apresenta várias formas de organização social. Nós temos um país de uma grande desigualdade social. Nós temos um país com uma grande diversidade étnica. Então, a visão que as pessoas de fora têm do Brasil, na sua grande maioria, é uma visão um tanto quanto míope, ou seja, que não retrata a realidade. Vamos pegar só os índios como exemplo, que aqui no livro vocês colocam a questão dos índios, para vocês terem uma ideia. Nós sabemos, quando alguém perguntar qual é a língua falada no Brasil, nós automaticamente falamos que é o português. Tá? Automaticamente falamos que é o português. Com isso, nós deixamos de fora, tá? Nós deixamos de fora nada mais, nada menos do que 247 línguas, tá? Línguas. Quando nós falamos assim, o povo brasileiro, ele é um povo homogêneo, ou seja, um povo só de uma característica. Nós deixamos de fora 305 etnias. Então isso é uma coisa importante para a gente analisar. Então existe outros Brasis da visão do futebol, do carnaval, do samba, da feijoada, da mulata, do jogador de futebol. Existem outros Brasil. Só para pegar alguns números a respeito dos indígenas, como já falei para vocês. Então o que acontece? Nós sabemos que o último censo feito pelo IBGE em 2010, exatamente há 10 anos, ele constatou pessoas se declararam indígenas no Brasil, cerca de 900 mil, ou seja, por uma contagem por baixo, tá? Uma contagem por baixo, quando os portugueses chegaram para a colonização, aqui no Brasil a gente tinha cerca de 8 a 10 milhões de pessoas vivendo no que hoje é o Brasil.
Tá? Dentro dessa, ou seja, essa população de 900 mil corresponde apenas a 0,47% da população indígena. Tá? 0,47% da população indígena. Isso são dados do IBGE. E existe também, hoje a gente não pode resumir o índio, apenas aquela pessoa sem roupa que vive lá na oca, não. Hoje, as pessoas de origem indígena, elas têm, no censo, elas têm a oportunidade de se autodeclarar indígenas e entra para a estatística como indígenas. A questão das terras indígenas, tá? Ou seja, hoje nós sabemos que cerca de 13,6% do território brasileiro, por lei, isso aqui não é invenção de lado A, lado B na política, não. Por lei constitucional, os povos tradicionais, como são chamados indígenas, eles têm direito à sua terra. Uma tribo lá no meio da Amazônia, uma tribo lá no meio de Tocantins ou em qualquer estado brasileiro, eles têm por lei a proteção da sua terra. A sua terra é a chamada reserva indígena, que ali o homem branco, vamos dizer assim, o homem branco, ele não pode entrar ali para explorar aquela terra, tá? Isso no papel. Uma outra coisa, se eles são 305 etnias, não dá, gente, para a gente chegar aqui e dizer índio, o povo indígena, e como se fosse um povo só. Não são 305 povos de cultura e costumes diferentes, de língua diferente, na sua grande maioria. Basta vocês verem que são 247 línguas para 305 etnias. Então é raro você encontrar uma etnia que fala a língua da outra. Então isso são características, por isso que não dá para a gente pegar a questão indígena e colocar tudo como se fosse uma coisa só, que não cabe, para se falar de índio, não cabe uma definição genérica. E é o que mais nós fazemos, essas definições genéricas, porque a gente não considera a especificidade de cada etnia, os costumes de cada etnia, tá? E isso retrata não só nos indígenas, mas isso vai retratar também em outras comunidades, em outros povos que tem no Brasil. O povo negro, ao negro, o quilombo, ou seja, não, a gente tem que ver cada especificidade desse povo, cada especificidade de cada membro dessa sociedade brasileira, de cada etnia, nem membro nem tanto, mas de cada etnia, tá? Fazendo a correção, não são membros, de cada etnia da sociedade brasileira. Então o Brasil ele é diverso. O Brasil ele é formado como se fosse uma colcha de retalho. Estão entendendo? Como se fosse uma colcha de retalho. E numa dimensão muito grande. Vocês já perceberam o tanto que é diferente cada povo de um lugar do Brasil? Os costumes, a maneira de viver, a forma de viver. Então isso tudo faz com que o Brasil nós não podemos, no caso do Brasil, nós não podemos olhar com um olhar genérico para falar do Brasil. Nós temos que ter a capacidade, quando a gente está estudando sociologia, a gente tem a capacidade de olhar para o Brasil e ver toda essa diferenciação cultural, até mesmo a diferenciação climática que tem influência na vida das pessoas.
a diferenciação tradicional da sua cultura, tá? Então a gente não pode dizer jamais, nós não podemos jamais generalizar quando o assunto é Brasil. O Brasil ele tem suas especificidades, cada lugar, cada região, ele tem suas particularidades. É o que os especialistas chamam de Brasil profundo, que é exatamente você fazer essa diferenciação que o Brasil não se resume às grandes cidades. As grandes cidades, elas são mais ou menos, as cidades brasileiras, elas são mais ou menos homogêneas, elas são muito mais ou menos parecidas, ou seja, então a tradição americana, as cidades brasileiras são muito semelhantes às cidades americanas, assim, na sua organização. No entanto, você quando vai para o interior do Brasil, para o Brasil profundo, como os sociólogos costumam chamar, aí você vê toda a especificidade, tá? Vocês conhecem aqui, até aqui, quando a gente vem aqui para a sede do município, as pessoas da zona rural e de alguns povoados, eles têm uma especificidade. Conheço povoado que quando as pessoas falam, você identifica de que povoado é aquela pessoa, pelo sotaque, pelo jeito de falar. Já perceberam isso? Então esse é o Brasil profundo. Esse é o Brasil que está lá escondido e que o Brasil não se resume aos costumes paulistas e nem carioca, nem de Brasília, nem de Porto Alegre, nem de Belo Horizonte. Tá? O Brasil é tudo isso. Vocês já perceberam uma outra diferenciação do tanto que nós, do sul do Piauí, somos diferentes das pessoas do norte do Piauí, de Teresina, aquela região de Teresina? Já perceberam a diferença? Então não se dá para generalizar quando se falando de Brasil. Por isso o título, Outros Brasis. Tá? Pessoal, bons estudos, tá? Assista o vídeo, não esqueçam de deixar lá o seu ok, seu comentário. E se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui disponíveis para tirar esta dúvida de vocês, tá bom? Bons estudos.